FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracias, esse é mais um programa de rádio e TV web da FASP. Hoje a nossa entrevistada é Evelyn Castelar. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. É professora e conferencista de ciência cristã. Sim. Tudo bem com você? É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, para a gente poder falar de algo tão importante, que é o nosso progresso, né? E que nós somos livres de toda a opressão. Opa, o assunto vai render, vai ser bom. Evelyn, só para situar aqui as pessoas, o que vem a ser ciência cristã? A ciência cristã, ela foi descoberta por Mary Baker Eddy. Não, desculpa, só uma assim, tem alguma coisa a ver com religião? Não. Sim, dependendo, é uma religião no sentido que a gente compreende a Deus, tem a Deus só como isso, princípio, né? Mas é essa maneira científica de se compreender o cristianismo, a percepção de que havia uma ciência naquilo que Jesus ensinava. Então, essa concepção, essa percepção científica do cristianismo como ciência nos garante essa aplicação contínua, resgatar esse cristianismo dos primeiros tempos e seu elemento de cura que se havia perdido, de forma científica, não é interpretativa, não é achismo, não é intelectual, mas é científica, tendo Deus como princípio divino de todo o universo e da nossa existência. Agora, essa ciência cristã ela foi criada não aqui no Brasil, né? Sim, ela foi descoberta por Mary Baker Eddy nos Estados Unidos. Ela inventou, descobriu, e assim ela se sentiu impelida, depois de ser curada, a descobrir o princípio que garantia as curas, assim, porque ela era religiosa, de uma formação religiosa, as curas que tinham na Bíblia e que ela tinha vivido. Ela podia simplesmente falar, fui curada, está tudo bem, mas ela buscou o princípio que garantia essa cura, e a busca que ela desde então fez foi extremamente dedicada à Bíblia para poder descobrir esse princípio divino e poder continuar aplicando a toda a obra que o nosso mestre nos ensinou. Agora, falando na ciência cristã, né? Exato, né? O que se tem a passar para as pessoas? O que vem a ser realmente? Sim, a ciência cristã, ela como ciência, ela traz uma aplicabilidade, né, do cristianismo. Não é teoria, mas ela tem os fundamentos espirituais, né, que são baseados na Bíblia e principalmente nas obras do nosso Mestre, Cristo Jesus. Então, a ciência cristã, a gente aprende a raciocinar, começando com Deus, o princípio divino, a fonte de tudo que existe. E a partir desse raciocínio, nós vamos direcionando bem a razão e podendo pensar e reconhecer aquilo que é a realidade, aquilo que o princípio divino, Deus, né, o amor, criou, e aquilo que não é da criação de Deus. Então, se não é da criação de Deus, é da onde? São de concepções aceitas. Então, a gente vai aprender na ciência cristã, começando com o que Deus é, se desdobra naturalmente o homem como reflexo, como reflexão, que tudo emana de Deus. Então, tudo que emana de Deus tem a realidade, tem a eternidade, tem verdade, tem substância espiritual, Deus como espírito também. E tudo que não emana de Deus é tudo aquilo que não tem a realidade. Muitas vezes é como um sonho, né? A gente não tem a realidade, mas tem uma consciência deturpada da realidade espiritual. Então a gente vai aprendendo como Jesus ensinou, onde ele via uma situação deturpada de doença, de pecado, né? Do homem moribundo, né? Ele via o homem que Deus criou. Então, essa maneira correta de ver, de discernir a realidade espiritual, faz toda a diferença, uma vez que nós entendemos que tudo é espiritual, tudo é a mente divina, um outro sinônimo para Deus que a gente aprende na ciência cristã. Então, a ciência,
ela é para ser aplicada, ela é prática e os seus efeitos são comprovados por curas, sejam elas físicas ou do relacionamento ou de suprimento, onde a gente vive com mais harmonia, onde a gente se assenhora mais da nossa condição de existência em Deus, livres, né, espirituais, harmoniosos, completos, equilibrados, né, que nessa condição onde nós temos a nossa integridade assegurada. Isso é bonito, né? Mas é bonito e prático. Né? Mas requer uma disposição, uma desconstrução de conceitos e um coraçãozinho bem receptivo para pensar. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a perguntar por quê? Quem eu sou? Qual é o significado das coisas? Quando a gente começa realmente reconhecer esse princípio e pensar melhor, a gente começa a reconhecer as respostas. E elas vêm e trazem essa suave doçura, né, da nossa própria existência, que é espiritual. Agora, Evelyn, como uma pessoa, né, nesses dias conturbados que nós vivemos, né, nessa falta de um olhar mais humano para o ser humano, né? Você vê muitas matérias falando de hospitais que são abandonados, pessoas aí, hospitais sucateados, pessoas jogadas ao chão, sem remédio. Como ter essa visão positiva? Eu não sei, você também não gosta de usar essa palavra, né? Positivo e negativo. Mas como ter essa visão de amor, de que está tudo... Primeiro, ela falou de positivo e negativo, que disse que a ciência cristã é além de um pensamento positivo, né? Porque no pensamento da consciência suprema não tem um positivo e negativo, tem só a verdade absoluta, né? Mas é importante, primeiro, qual é a base do nosso pensamento? Qual é a base daquilo que eu vejo? Por dois aspectos. O primeiro eu queria abordar que toda transformação começa com a gente. Isso é a parte mais difícil da gente entender. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, ele fala, não vos conformeis com este século. Ou seja, com essa percepção que hoje todos nós assumimos, né, de uma sociedade. Mas transformai-vos se revoltando? Não. Ficando bravo? Né? Odiando? Não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo é a base do pensamento. Tudo é como você, começa com você. Às vezes é mais fácil culpar um, culpar outro ou culpar um sistema. Mas começa com o nosso pensamento. Tá? Então, como a gente pode ser esse elemento transformador numa sociedade? Por exemplo, no caso de ver, né, tantas coisas equivocadas. Primeiro, a gente reconhecendo qual é a realidade do fato espiritual. Tudo que Deus criou é bom. Ele diz, a gente lê na Bíblia que tudo que Ele criou tem um selo, a gente falou disso de qualidade, é muito bom. Então, se é muito bom, todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, na administração pública ou não, ou nos seus empregos, nas empresas, todas elas, como origem, como fato espiritual da realidade delas, elas demonstram a honestidade, a integridade, a dignidade. Bom, esse é o fato espiritual. Aí a gente vê a distorção no cenário humano. E quanto mais essa distorção ela é corrigida como uma projeção. Se eu fico só vendo a distorção, eu nunca vou conseguir reconhecer a imagem original. Então, como eu reconheço? Como eu vou vendo essa distorção, reconhecendo a realidade? Isso não é fugir de nada, mas isso é trazer luz a um cenário. Então, quanto mais a gente reconhecer que só a verdade se estabelece, só a realidade da nossa identidade estabelece, que cada um tem o direito, né, e por lei, né, lei divina, de demonstrar amor, respeito, dignidade. Isso é a verdade espiritual e que eu não preciso me subordinar a essas condições de pensamentos distorcidos, porque eles não têm poder sobre mim. Então eu tenho experimentado no serviço público atendimentos maravilhosos, um serviço eficiente, um serviço eficaz, um serviço onde as pessoas são atenciosas, amorosas,
em todos os serviços, seja no aeroporto, seja no metrô, seja no estacionamento. Por quê? Porque essa é a condição mental que eu abrigo no meu pensamento. Então, eu transformo no meu pensamento, na sua realidade. realidade. E a realidade vem à luz. Na verdade, esse pensamento não é ficar pensando, Evelyn, que lindo, você está fora da realidade. Não, é pensar na realidade. E essa realidade vem à luz. E vem à luz nas minhas experiências individuais e se abençoa um, abençoa todos. Afinal, somos um. Né? Afinal, Jesus nos mostrou a nossa unidade com o Pai. Então, quando a gente compreende também que aquilo que me beneficia, beneficia a todos, mas aquilo que eu acho que vai beneficiar só a mim, já não está no raciocínio espiritual, vai depender da base mental que nós nos apoiamos, em Deus o bem, o princípio absoluto, perfeito, infinito, eterno, ou na base limitada dos sentidos. Quando a gente se apoia nos sentidos, a gente tem variação, a gente tem instabilidade, mas quando a gente se apoia nessa base mental, espiritual, a gente tem estabilidade, a gente tem equilíbrio. Por isso que a gente também vê na Bíblia, não tem variação nem sombra de mudanças, porque aquilo que foi estabelecido, a realidade espiritual que existe, se nós não estamos vendo, isso não significa que não exista, né? A gente está falando, vai comunicar na internet, a gente não está vendo sinal de internet, de celular, não significa que não exista. Que não existe, né? Então, a realidade, ela está presente. Agora, a gente precisa reconhecer mais a realidade, isso é luz no pensamento, e vai ajustando esse desajuste, né, dessas imagens mentais e dos conceitos que nós abrigamos. Então, isso é individual, né? Cada um de nós, né? Exatamente. Temos que agir assim. É natural a gente, como reflexo. Por exemplo, eu posso perguntar aqui a todos os ouvintes que vão ter oportunidade na internet: o raio de sol pode ser frio? Não. Por que o raio de sol não vai ser frio? Porque a origem é o calor. Ele não pode emanar nada que não seja o calor. É a realidade. Então, é a realidade. Só que essa realidade a gente consegue perceber. Agora, o homem, como a imagem e semelhança, o reflexo de Deus, dessa fonte infinita, espiritual, não pode refletir, não compõe, né, a sua existência nada que seja diferente da origem. Então isso traz para a gente também e Jesus mostrou isso, onde todo mundo via o doente, ele sabia que o homem era perfeito, então por isso que restabelecia, não era mágica, não era pirlim-pim-pim, mas era uma consciência espiritual absoluta da realidade. Ele tinha consciência da realidade, né? Onde a realidade não é essa condição que nós percebemos, tanto não é, a gente vê o conceito da morte e ele veio nos mostrar que a realidade, a vida é eterna. Então a gente, que foi, né, o ápice da missão dele, o cumprimento da missão. E também não é justo imaginar, Mary Bequeret escreve sobre o sistema científico do cristianismo no seu livro Ciência e Saúde, uma das suas obras, né, a principal, Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras. Ela fala, seria justo imaginar que Jesus veio mostrar só para aquele número seleto de pessoas uma obra tão infinita? Então a gente tem o direito de resgatar isso, não importa a classe social, não importa a cultura, não importa, né, instrução acadêmica ou não, mas só importa um coração desejoso do bem, de decidir a discordar, né, de todas essas condições que nós percebemos da visão, dos sentidos materiais, que ele não nos informa a realidade. A gente viu, novamente falando de natureza, que a gente fala e chama de natureza, o sol todo dia oferece aquele espetáculo maravilhoso ao amanhecer e ao entardecer, mas o sol não está subindo, não está descendo. Quem está se movendo é a Terra. E os sentidos nos informam, mas a ciência da astronomia nos informa, né, qual é a realidade. Então, a ciência do cristianismo também nos informa. O homem é a manifestação infinita de Deus, é amor,
é a manifestação do amor divino. Esse amor que nunca falha, esse amor que não se ensoberbece, não se ressente do mal, não se irrita, mas esse amor divino. Isso é liberdade, isso é cura, gente. O Ciência e Saúde tem um capítulo de frutos, nós temos as revistas da ciência cristã, tem em inglês o Christian Science Journal, mas é acessado na internet, com artigos metafísicos, com depoimentos das pessoas como cientistas que aplicaram e tiveram resultado. O Journal, por exemplo, foi fundado em 1883 e desde então nunca mais foi descontinuado. Todo mês tem seus testemunhos, tem seus relatos, de cura. Por que cura? Porque transforma, porque modifica a nossa experiência humana, uma vez que é a base do pensamento. Agora, como a pessoa atinge essa base de pensamento, né? Aí é que está o X do problema. Né? Que muita gente deve estar perguntando, mas como chegar até lá? Através de estudos? Você me disse que aqui não tem nenhum curso. Não, a gente tem um curso. São palestras e cursos. Né? O que acontece na ciência cristã? Primeiro, o coração tem que estar disponível, né? Mas não é um curso assim como se fosse de uma teologia, nada a gente disso. tem na ciência, primeiro, a nossa prática, porque a ciência tem que ser posta em prática. Então, nós temos lições bíblicas, né? Que são trechos com temas semanais, que é um movimento global. Então, no mundo inteiro a gente estuda a mesma lição, que são trechos do Ciência e Saúde da Bíblia. Mas a base é a gente estudar o Ciência e Saúde, que a gente compreende melhor a Bíblia. Não dá para separar a Bíblia do Ciência e Saúde, porque você começa a ter um olhar tão profundo de leis espirituais na Bíblia. É lindo, a Bíblia é um tesouro. Eu amo muito compreender isso e viver isso. E eu não disse, a Evelyn, ela é referência aqui no Brasil, né, da ciência cristã? Não, a gente tem. Não, na ciência eu a gente acho que tem. sim. Não, na ciência cristã a gente não tem essa pessoalidade. Naturalmente eu me dediquei a servir a causa da ciência cristã como praticista, professora da ciência cristã e conferencista. Mas nós temos mais 3 professoras no Brasil, em São Paulo, então são no 4 Rio de Janeiro, professoras. são 3. No Rio de Janeiro você eu e mais uma outra professora, a Lady Lessa, mas ela mora nos Estados Unidos e vem uma vez por ano. Então você é do Brasil. São Paulo, tem a Alessandra Colombini, mas a gente vê que na ciência cristã a relação, a sua identidade, identificada você e Deus, é isso que faz a diferença. A gente não tem essa pessoalidade, porque quando tem pessoalidade, a gente perde a espiritualidade. Então, a fonte é Deus e está para todo mundo. Então, como estudo, a gente tem o Ciência e Saúde, que é uma leitura que você pode ler cada vez mais, você entende, você tem outras perspectivas. Como tem acesso a essa? O Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras, tem um site, quem quiser adquirir, no Ciência Cristã, sem um acento, cienciacristã.com. Então pode ir lá e comprar as obras da senhora Ed. Tem salas de leituras da Ciência Cristã, que tem no Maracanã, na rua Isidro de Figueiredo, 44, que às quartas-feiras, a partir das 3 horas, está aberta a sala de leitura, porque cientistas têm que ter estudo. Então, se você não quiser comprar o livro, a gente não tem essa concepção de... A gente tem o amor de disponibilizar. Vocês podem ler um cantinho para poder estudar, pegar por empréstimo. A gente também tem na Zona Sul, a gente tem lá no site, tem os endereços. Tem na Ilha, tem na Barra da Tijuca, toda quinta-feira a gente se reúne. Então, o acesso ao livro Ciência e Saúde, tá? Tem outras literaturas muito interessantes, tem os periódicos também, que são o Arauto da Ciência Cristã em português, que são artigos sobre a ciência cristã, a aplicação e o resultado, né? E esse estudo é diário, a gente tem essa postura diária. A ciência cristã traz uma disciplina do pensar, uma disciplina de se manter nessa base da verdade. E aí depois, aqueles que realmente estão interessados em aprofundar mais, no tratamento, no aspecto da metafísica divina da ciência cristã, podem fazer os cursos primários de ciência cristã, que temos em São Paulo e no Rio de Janeiro, em épocas diferentes. São Paulo no Rio em julho, e a Lady às vezes traz o curso em setembro, mas tudo pode entrar no site, entra em contato com a professora e a professora orienta. Mas é a nossa responsabilidade social, mental, de diariamente
mantermos essa postura. Isso faz a gente compreender mais, a gente estuda profundamente a Bíblia, a gente estuda não só a questão das raízes, das letras, do contexto histórico, social, mas a gente busca essa postura mental que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento e, naturalmente, a prática dessas ideias, sem hierarquias, né? Na ciência cristã todos somos cientistas, né? E aplicamos. Agora, uma pessoa que sai assim de casa, né, para trabalhar e ver aquilo tudo, ver coisas bonitas também, né, como o sol, né, a natureza. Qual o olhar que ela deve ter para começar a ter esses pensamentos, né? No seu dia. No seu dia a dia. Sempre começa com Deus, que nunca dá errado, é a base do pensamento. Então, por exemplo, a gente pode, quando a gente sai de casa, isso é uma ação mental que eu faço, que muitas pessoas fazem na ciência cristã, cada um da sua maneira, mas o que me toca o coração é pensar. Como Paulo diz, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então eu existo nessa presença, nessa consciência divina, ou uma linguagem bíblica no reino dos céus. Então eu estou nessa presença, e nessa presença de Deus, nessa presença do amor, né? Porque Deus é amor, nessa presença de vida, de verdade, eu só posso ter o meu dia e as minhas atividades nessa atmosfera de vida, de verdade, de amor. Nessa presença não tem acidente, não tem incidente. Nessa presença não tem o mal para parecer que é um poder paralelo a Deus, porque Deus é supremo, é onipotente. A gente aprende na Bíblia, quer dizer, é o único poder. Então, nessa presença eu me movo, nessa presença eu existo. E nessa presença eu tenho o meu dia. Por isso eu tenho a autoridade divina, né, do Cristo, de tudo que Ele nos mostrou, de que eu saio e volto em paz e em segurança. Não admito a ideia de que eu saio e que não volto. Eu saio e eu volto em paz e em segurança, porque eu estou nessa presença, eu estou nesse reino. E nesse reino o governo é perfeito, o governo é justo, é puro, é equitativo. Nesse reino eu tenho um suprimento, nesse reino eu tenho equilíbrio. E essa é a verdade que rege o meu dia, agora e para sempre. E isso é a atmosfera que eu levo para as ruas, que eu levo para o metrô. E quando eu vejo algo que parece, né, que está com uma certa desarmonia, eu aproveito para reconhecer que ali mesmo nós estamos na presença de Deus. E essa realidade não pode ser encoberta. Ela tem que ser percebida. Isso aí então é a questão tudo assim. Se desdobra a partir disso, e se desdobra diferente. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com os pensamentos certos. Sabe por quê? Porque quem rege o universo é preciso, rege com perfeição, precisão, exatidão. No universo não tem nada fora do lugar. Isso inclui o homem, isso inclui cada um de nós. É simplesmente inspirador para a gente começar o nosso dia. É inspirador mesmo. Agora resta botar em o primeiro passo, né? O primeiro passo às vezes parece mais difícil, mas sabe, a nossa natureza divina clama por isso. Então, quando a gente decide se apoiar na verdade, a gente vai ver que tudo se desdobra assim. E é isso que a gente vai buscar compartilhar na palestra. A palestra, a Evelyn vai palestrar agora, né? Dia 18 de novembro, às 19 horas. Isso, né? A palestra tem o título Livres de Toda Opressão com Amor Divino. Vamos saber por que nós somos livres, não é porque alguém está dizendo. Tem uma base, um raciocínio, um fundamento espiritual. Então, somos livres de toda opressão com amor divino. Como relacionamentos, eu falo sobre um caso de abuso sexual, eu falo sobre as questões de relacionamento, da maternidade. É uma desconstrução para a gente construir numa base correta. Todos são muito bem-vindos. Não importa que tipo de religião você tenha, mas você tem um coração e um desejo de compreender mais a sua identidade, compreender mais a sua natureza divina. Vá à palestra, é muito bom, sempre as pessoas saem inspiradas, porque a mensagem não é a da Evelyn, mas é uma mensagem que foi preparada com muito amor e inspiração.
E a palestra na Ataúfo de Paiva, no Leblon, né? Ataúfo de Paiva, número 135, no auditório, 18º andar. Quem não puder ir pessoalmente, a gente vai poder fazer uma transmissão pela internet, mas entre em contato, eu vou deixar um telefone. Pode deixar. Eu vou deixar um telefone, entre em contato, que a pessoa passa direitinho no site. O telefone é 99-602-4140. 99-602-4140. E essa pessoa vai dar todas as informações ou no site Ciência Cristã, ou seja, cienciacrista.com. Todos são muito bem-vindos na palestra. É um grupo de cientistas cristãos do Rio de Janeiro que oferece essas palestras como apoio à comunidade, apoio ao nosso país, porque a gente precisa levedar essa massa mental. Essa massa mental precisa de luz, e se a gente não começar, a gente vai continuar no sofá reclamando. E começa por cada um de nós. É isso aí. E a FASP está aberta também a esse tipo de trabalho, né? Para suavizar também um pouco o trabalho, o estado, né? Cultural, seja para motivar alguma coisa para melhorar, né? Porque o fruto de todos aqueles associados tem uma postura mental adequada para ter uma experiência humana mais harmoniosa. Tá bom, Evelyn, boa sorte. Obrigada. No seu trabalho, tá? Que você eu consiga. Agradeço. Tanto amor aqui é um lugar muito amoroso. As pessoas que estão aqui comigo, eu sou muito, muito grata pela oportunidade de saber que esse assunto tem lugar sim na humanidade. Tem lugar, sim, claro que tem. Obrigada. Tá? Volte sempre quando você quiser. Muito tá? obrigada. Um assunto interessante. Obrigada. Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.